Olá e bem-vindos. Já pararam para pensar que um número, um simples número, pode contar uma história inteira sobre o quão cuidadosa foi uma medição? Pois bem, é precisamente para isso que servem os algarismos significativos. São, no fundo, a linguagem da precisão na ciência. Transformam uma medição banal num verdadeiro atestado de rigor. E tudo começa com algo que já todos fizemos, que é simplesmente medir alguma coisa. Ora bem, para percebermos isto a fundo, o nosso percurso vai ser o seguinte. Vamos começar com uma pequena história sobre medições, depois vamos distinguir os algarismos em que temos a certeza daqueles que são mais duvidosos. A partir daí, definimos o que são os algarismos significativos e, por fim, vemos as regras que arrumam a questão de vez. Vamos a isso? E a nossa primeira paragem é mesmo no centro da questão. Imaginem que têm uma régua na mão e um objeto para medir. A pergunta parece básica, não é? Até que ponto podemos confiar nos números que vamos apontar? Ok, estamos a medir este objeto. A régua diz-nos, sem sombra de dúvida, que ele é maior que 3 centímetros, mas mais pequeno que 4. E agora? O que é que se escreve? 3 e quê? É este o dilema com que qualquer pessoa que faça medições se depara constantemente. Bom, do 3 nós temos a certeza absoluta. A régua não mente. Está lá, a marca do 3 foi ultrapassada. Mas, e o dígito seguinte? Esse já não é uma certeza. É uma estimativa, o nosso melhor palpite com base no que os nossos olhos nos dizem. E esta diferença entre aquilo que sabemos com toda a certeza e aquilo que estamos a estimar é a chave de tudo. É basicamente a anatomia de uma medição. Qualquer medição que se preze é uma mistura de certezas e uma pequena dose de incerteza controlada. A regra de ouro é esta. Qualquer medição inclui todos os dígitos que conseguimos ler com 100% de certeza nas marcas do instrumento, mais um, e atenção, apenas um dígito que é estimado. Esse último dígito é o nosso melhor palpite para aquele espacinho entre as duas marcas. Então, voltando ao nosso exemplo, olhamos com atenção e parece-nos que o objeto chega mais ou menos a 8 décimos do caminho entre o 13 e o 4. Escrevemos 3,8. Neste número, o 13 é a nossa certeza e o 8 é a nossa estimativa. É o nosso primeiro e único dígito duvidoso. E isto é mesmo importante. Temos de parar no primeiro dígito, que já é uma estimativa. Pensem bem, se o 8 já é um palpite, que sentido faria continuar a adivinhar e escrever, sei lá, 3,879? Nenhum. Os dígitos a seguir seriam pura invenção, sem qualquer base na realidade. Por isso, a medição para, obrigatoriamente, no primeiro algarismo duvidoso. Ok, agora que já temos as peças todas, os algarismos certos e o único algarismo duvidoso, já podemos juntar tudo. Podemos finalmente montar a equipa completa. E aqui está a definição oficial. Os algarismos significativos são, nem mais nem menos, o conjunto de todos os algarismos certos, mais o primeiro e único algarismo duvidoso. É como se fossem o bilhete de identidade da medição. Contam a história toda sobre a sua precisão. Vamos ver isto com outro exemplo para ficar bem claro. 38,5. Bem, o 3 e o 8 podemos assumir foram lidos com certeza. O último, o 5, é o nosso dígito duvidoso. Agora é só contar. 1, 2, 3. Esta medição tem 3 algarismos significativos. Simples, não é? Claro que não podia ser sempre assim tão direto. Há umas pequenas armadilhas, especialmente com os zeros. Os zeros podem ser um bocado traiçoeiros, mas, felizmente, há 2 regrinhas muito simples que nos ajudam a saber o que conta e o que não conta. A lógica é esta. Os zeros que estão à esquerda do primeiro número, que não é zero, não contam. Estão ali só para marcar a posição da vírgula. E a outra coisa que não conta são as potências de 10, quando usamos notação científica. Elas só nos dizem a ordem de grandeza, não a precisão. Olhem para este número, 0,00083. Aqueles 3 zeros no início não vêm da medição. A única função deles é empurrar o 8 para o sítio certo. Os algarismos que realmente interessam, os que carregam a informação da medição, são o 8 e o 3. Portanto, são 2 algarismos significativos. E a notação científica é ótima porque torna isto super óbvio. Quando escrevemos 8,3 vezes 10 à potência de menos 3, estamos a isolar o que interessa. O 8 e o 3. A potência de 10 fica de fora da contagem. Ela diz-nos que o número é pequeno, e mais nada. E a ideia principal é esta. Não interessa se escrevemos 0,0083 ou 8,3 vezes 10 a menos 3. Ambos representam exatamente a mesma medição, com a mesma precisão. Têm em ambos 2 algarismos significativos. Mudar a forma como escrevemos o número não muda a qualidade da medição original. Agora, vamos virar isto ao contrário. E quando o zero aparece no fim de um número depois da vírgula?
como em 784,60. Aqui a história é diferente. A tentação seria pensar que aquele zero não serve para nada, mas em ciência, aquele zero é importantíssimo. Aquele zero, no fim, significa que a medição foi tão precisa que temos a certeza do 7, do 8, do 4 e do 6 e que a nossa estimativa, o nosso dígito duvidoso, calhou ser precisamente o zero. Portanto, contamos todos. Temos aqui 5 algarismos significativos. E a regra é clara. Quanto mais algarismos significativos, mais precisa é a medição. E chegamos ao fim, mas a questão de fundo fica. É que os algarismos significativos são mais do que uma regra. São um compromisso com a honestidade intelectual. São a nossa forma de dizer: a minha medição é precisa até este ponto e não mais. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando se ignora isto? O que é que se arrisca? Será que é uma ponte que cai? Uma missão a Marte que falha? Ou simplesmente a credibilidade de um trabalho? Fica a reflexão.